Olá, então vamos iniciar a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em cumprimento aos artigos 133, parágrafos 1º e 136 do Regimento Interno. Essa reunião ordinária está sendo realizada por meio de videoconferência, agendada hoje, portanto, às 9 horas, dia 7 de outubro. Primeiro índice, o item da pauta, discussão e votação da ata da 4ª reunião ordinária. Eu pediria aos deputados, se algum deles presentes tem alguma alteração a fazer na ata. Caso contrário, daremos por aprovada a ata. O presidente, está ouvindo? Sim. É o deputado Gerson, não estou tendo vídeo, estou participando, tá bom? Ok, eu já anunciei a presença de Vossa Excelência. Obrigado, amigo, obrigado. Deputado Gessé Lopes também se faz presente. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Vamos aos trabalhos. Bom, algum deputado, novamente, há alguma alteração que sugerem que ser feita na ata da 4ª reunião? Caso contrário, daremos por aprovada. Não havendo alterações, a ata encontra-se aprovada. O primeiro item da pauta, da ordem do dia, é o relatório do trabalho desenvolvido na Semana Inclusiva de Santa Catarina, pelo Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho, em parceria com mais de 30 instituições governamentais e não governamentais, para promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. São convidados o Dr. Piero Menegazzi e a doutora Luciana Xavier Sanz de Carvalho. Dr. Piero é coordenador do Subcomitê, procurador do Trabalho e representante da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. E a doutora Luciana, auditora fiscal do Trabalho e coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho aqui do nosso estado, e auditora fiscal do Trabalho. E, sendo assim, eu passo a palavra para a doutora Luciana ou doutor Piero, quem estiver habilitado antes, para que façam, então, as suas considerações a respeito da Semana Inclusiva de Santa Catarina. Por favor. Doutora Luciana, pode iniciar? Bom dia aos nobres deputados e deputadas, ao meu colega, doutor Piero, aqui de coordenação da semana. Gostaria, primeiramente, de agradecer imensamente à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Santa Catarina, que a cada ano nos brinda com a presença, com o apoio, com a participação nesse momento que é tão especial para nós, de Semana Inclusiva. Queria fazer uma retificação no documento. Na verdade, foram mais de 50 instituições, várias instituições com amplitude do próprio estado de Santa Catarina, várias instituições também que representam as empresas catarinenses. Nós tivemos em nossa semana um relato do presidente da Federação das Indústrias, apoiando aí também a inclusão. Então, somos instituições públicas e privadas e que representam as empresas catarinenses e as pessoas com deficiência de Santa Catarina. Queria dizer que esse ano o nosso evento foi 100% realizado de forma virtual, o que foi um desafio bem grande, mas também o que nos possibilitou atingir todo o estado de Santa Catarina. Dizendo isso, gostaria de reiterar os agradecimentos à deputada Marlene, ao deputado Vicente Caropreso, em nome dele e deles, todos os demais, pelo grande apoio da Escola do Legislativo. Sem o apoio da Escola do Legislativo, a nossa Semana Inclusiva 2020 não teria, de forma alguma, o brilho que teve.
Gostaria também de dizer que todos os anos nós nos dividimos em comissões, e esse ano tivemos 5 comissões. Na Comissão da Cultura, nós tivemos o Luiz Mesquita. O Luiz Mesquita, ele trabalha na Fundação Catarinense de Cultura, também trabalha em um grupo chamado Cantarolar, com pessoas que fizeram cirurgia de retirada da laringe em razão de câncer, faz esse trabalho junto com o CEPOM, e também participa do projeto Manjericão. Tivemos no esporte, como coordenador da comissão, o doutor Anselmo, que é o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. Tivemos a Thaís Pompeu, que foi a coordenadora do nosso dia desse ano. A Thaís, ela é presidente da Rede de Inclusão de Blumenau. Ela também trabalha na Associação Blumenauense de Pessoas com Deficiência Auditiva, a ABADA, e também é consultora através da empresa IMPA. E tivemos, finalmente, a Janice, que foi a nossa coordenadora dos seminários. Esse ano, como sabem, tivemos a participação do Dr. Vicente Caropreso fazendo a abertura, e vou deixar essa parte do seminário para o Dr. Piero falar um pouquinho mais dela, porque teve uma participação muito ativa. Então, agradeço imensamente o trabalho da Janice e agradeço aos senhores. Com relação aos números da semana, esse ano nós temos algumas estimativas em razão da parceria com um parceiro que teve um evento de forma nacional. Temos alguns dados já de Santa Catarina, talvez o Dr. Piero vá apresentar esses dados, mas do Inclui PCD, que é esse parceiro nacional que agregou outras 22 empresas e instituições parceiras, só de visualização nós tivemos mais de 272 mil visualizações. Então, isso é o Parlamento catarinense chegando ao Brasil todo, é o Ministério Público do Trabalho, é a Auditoria Fiscal do Trabalho, e são esses mais de 50 parceiros catarinenses. Antes de passar a palavra ao doutor Piero, gostaria de dizer também que o nosso evento, a Semana Inclusiva Santa Catarina, já é referência para o país, já é farol para o Brasil, e como vi que temos também na pauta, vocês têm na pauta a discussão sobre o decreto 10.502, gostaria de dizer que na educação inclusiva Santa Catarina também é farol para o Brasil. Em 2018, nós tínhamos mais de 36 mil crianças e jovens com deficiência na escola regular e 806 crianças na escola especializada. Em 2019, esse número se reduziu à metade de crianças em escolas especiais. Santa Catarina hoje só tem 440 crianças em escola especializada, o que é metade do que tem a cidade de Maringá, no Paraná. A cidade de Maringá tem 1.300 crianças na escola regular e 970 crianças na escola especial. Então, Santa Catarina, em relação à educação inclusiva, também é farol para o Brasil. E a educação inclusiva, ela tem ligação direta com o mundo do trabalho. As pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho, que têm que conviver, porque o trabalho é convivência, a grande maioria delas veio de escolas regulares, porque já convivi. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. Passa a palavra agora ao doutor Piero Menegazzi, procurador do trabalho, por favor. Bom dia a todas aquelas pessoas que nos acompanham. Cumprimento os excelentíssimos deputados e deputadas aqui. É um prazer estar de volta a essa casa, ainda aqui virtualmente, para debater, fazer essa espécie de balanço da nossa Semana Inclusiva, um evento que contou com uma contribuição muito importante do Poder Legislativo de Santa Catarina, através também da Escola do Legislativo, um apoio instrumental que foi fundamental para que nós conseguíssemos levar a cabo o nosso evento. E como eu disse, durante os dias da realização, a própria
organização, a própria realização do evento em si já foi uma grande vitória, em um momento difícil de pandemia como esse que nós vivenciamos, que teve a importância fundamental da doutora Luciana também, aqui grande colega de coordenação, com muita competência e sensibilidade, conseguiu conduzir os trabalhos também, e contou com participação, e o ponto que sempre ressalto é a importância da participação popular nesse evento, conta com muita legitimidade, com dezenas de instituições de e para pessoas com deficiência, não só órgãos do poder público, mas várias entidades que trabalham com a inclusão das pessoas com deficiência, não só no mercado de trabalho, mas na sociedade como um todo. Isso demonstra uma questão muito importante e cara para o movimento dos direitos das pessoas com deficiência, que é a superação daquela ótica mais assistencialista, onde eles eram apenas destinatários de prestações do Estado numa modalidade passiva. Hoje são sujeitos do seu processo, do seu próprio processo de inclusão, da construção dos seus direitos. O que a gente vê em discussões, críticas que se levantam, por exemplo, em relação ao que foi mencionado agora pela doutora Luciana, no decreto sobre a educação, as pessoas com deficiência querem participar, querem ser os sujeitos ativos desse processo de construção de direitos e debate das situações que lhes dizem respeito, né? E o evento foi muito importante, foi mais um canal de diálogo e de aproximação entre aqueles empregadores que buscam contratar pessoas com deficiência e aquelas pessoas que buscam a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho. E tem uma importância ainda destacada no momento de pandemia em que se busca preservar o emprego, a renda, a atividade das empresas e também essas fontes de renda das pessoas com deficiência, que são consideradas pela legislação em momentos de calamidade pública, como é uma pandemia, como em situação de especial vulnerabilidade, em relação às barreiras que podem existir e maximizar as dificuldades encontradas para sua inserção. Até apenas para fazer um comparativo, os dados desse ano, nós ainda estamos consolidando, ainda estão pendentes algumas reuniões para buscar a consolidação destes dados, mas é importante ressaltar uma perspectiva histórica. Em 2014, um ano antes de começar o evento, nós tínhamos em torno de 35% de cumprimento dessa cota no Estado. No ano passado, em 2019, já com a consolidação do nosso evento, que é assim uma referência a nível nacional, já nós saltamos para quase 60% de cumprimento dessas vagas, o que nos indica, nos demonstra que há sim pessoas com deficiência qualificadas, aptas a ingressar no mercado de trabalho e tem nessa reserva de vagas uma importante ferramenta de sua inclusão social. Sempre naquela ótica que nós adotamos, e creio também se a ótica dessa comissão, que a deficiência não é sinônimo de incapacidade para o trabalho, mas sim o que traz as dificuldades, a exclusão é a interação da deficiência com barreiras existentes na sociedade, barreiras arquitetônicas, urbanísticas, atitudinais. E a inclusão no mercado de trabalho busca superar algumas dessas barreiras. E o evento, na verdade, ele foi muito mais além do que a discussão da apenas a inclusão no mercado de trabalho. Trouxe debates sobre os direitos em si de uma maneira ampla, questões culturais, teve várias comissões, questões esportivas, tivemos a participação de grandes nomes do esporte paralímpico nacional. Também trouxemos aqui alguns palestrantes que abordaram temas relativos aos direitos das pessoas com deficiência. A doutora Isabel Maior, que é muito conhecida na área, uma das grandes autoridades nacionais, com participação inclusive em fóruns internacionais sobre o tema, foi secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Auditor fiscal do trabalho, Rafael Gigra, que também tem uma grande vivência nessa temática, pessoa com deficiência, portanto, fala com muita autoridade. Tivemos o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão, a vice-procuradora-geral do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, a colega Maria Aparecida Gugel, sempre com um olhar muito sensível e afinado com essas novas demandas sociais. Então, nós tivemos milhares de visualizações nesses eventos, embora feito de maneira unicamente virtual, nós buscamos ver a parte boa disso, que foi potencializar o nosso alcance. Portanto, a internet ela transpõe esses limites da presença nessa nova realidade que surge aos nossos olhos. Tivemos muitas visualizações, muitos comentários positivos. Claro que sempre há coisas a serem melhoradas, mas foi um saldo muito positivo. Nós esperamos agora consolidar esses dados em relação a vagas surgidas, vagas ocupadas. Nós sabemos que é um momento de dificuldades, tá? Uma pandemia com alguma retração econômica, mas a ideia é sempre buscar aprofundar esse processo de inclusão, esse debate, as nossas ações,
E isso tem nos pautado, junto com entidades fundamentais nessa temática, como, por exemplo, que é a ALESC, que é a Casa Representativa por Excelência do povo catarinense, e tanto apoio nos tem prestado, que novamente agradeço, aqui na pessoa do deputado Vicente Carol Presa, quem estendo os meus cumprimentos a todos, os demais, a todas as demais excelentíssimas deputadas e deputados, a Janice, coordenadora de comissões do nosso evento, uma grande parceira também, e que fez essa ponte entre a ALESC e o evento, de maneira que então registro os meus agradecimentos, deixo esse saldo extremamente positivo do evento, e aí que saque as novas parcerias entre essas entidades que buscam pela inclusão e a ALESC sejam fortalecidas, né, e outros eventos sejam feitos, podem contar com a participação, com a colaboração do Ministério Público do Trabalho, da Auditoria Fiscal do Trabalho e as demais entidades que com certeza estão nessa causa. A inclusão, como tenho dito, é um caminho sem volta. Nós buscamos não deixar que ocorra um retrocesso nessa temática, e para isso contamos com a colaboração do Poder Legislativo de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado aos dois palestrantes. Eu perguntaria aos deputados presentes à sala de reunião se teriam alguma pergunta. Por favor, a deputada Marlene Fengler pede a palavra. Oi, bom dia a todos. Quero fazer aqui um cumprimento muito especial ao doutor Piero e à doutora Luciana, e dizer que foi em nome da Escola do Legislativo, e claro, como membro dessa comissão, parabenizar também, cumprimentar primeiro os colegas, né, cumprimentar o presidente Vicente, a deputada Luciana e os demais colegas, e dizer, parabenizar em primeiro lugar o Ministério Público do Trabalho e todos os parceiros que participaram dessa semana inclusiva, e principalmente da construção dela, considerando o momento que a gente vive. Lembro da primeira reunião que a gente teve da Escola do Legislativo com a doutora Luciana e mais outros colegas, e da ansiedade e da preocupação que demonstraram no sentido de como fazer num momento tão diferente, tão especial, tão difícil. A dúvida entre fazer, se tinha como fazer, se não tinha como fazer. E hoje eu vejo vocês falando aí dos resultados desse evento e quero realmente parabenizá-los, porque eu sei que o desafio foi grande, mas é nessas horas também que a gente se supera, né, que a gente constrói soluções, e eu acho que as parcerias é que são importantes, e nesse caso, mais do que nunca, ficou claro que uma construção conjunta traz resultados muito mais efetivos. Falo aqui da participação da Assembleia, mas principalmente da participação, da junção das instituições públicas com a iniciativa privada, né, com quem trabalha pela inclusão, né, faz todo um esforço, né, todo um trabalho para que as pessoas com deficiência sejam incluídas no mercado de trabalho, mas também por parte de quem abre os espaços para que essas pessoas possam ter esse seu direito assegurado, possam trabalhar como qualquer um de nós, possam ter a garantia, né, da sua dignidade, da sua capacidade de trabalho reconhecidas e aproveitadas pelo mercado de trabalho, né? A gente tem belos exemplos de pessoas que desenvolvem trabalhos excepcionais e que, se não fosse por essa construção, não teriam esse espaço garantido no mercado de trabalho. Então, realmente é uma alegria poder ter participado desse projeto, mas, assim, acima de tudo, demonstrar o meu reconhecimento, né, o nosso reconhecimento enquanto Escola do Legislativo, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto membro dessa comissão, pelo trabalho, pela dedicação de todos os profissionais que conseguiram, nesse momento difícil, fazer desse evento um sucesso, e talvez com uma participação maior ainda, e acho que isso essa pandemia nos trouxe. A gente já estava acostumado ao uso dessas ferramentas, mas eu acho que nesse momento tão especial, essas ferramentas foram legitimadas e nós nos apropriamos delas, e hoje são ferramentas que fazem parte do nosso dia a dia, vão facilitar a participação de um maior número de pessoas, né, em eventos como esse, vão facilitar reuniões como essa, que a gente pode ter a participação do Dr. Piero e da Luciana,
e em outros momentos de outros profissionais, sem que tenham que se deslocar, sem ter nenhum tipo de custo, sem que a gente tenha que se deslocar, e que a gente possa fazer uma reunião como essa, né, num tempo breve e sem nenhum tipo de dispêndio nem de recurso público ou de tempo mesmo de deslocamento para nenhuma das partes. Então, acho que são ensinamentos também desse momento difícil e que a gente precisa aproveitar e reconhecer quem faz do limão uma limonada. E acho que é isso que vocês conseguiram fazer, transformar esse momento difícil num momento de superação e com grandes resultados para a sociedade catarinense, que no final das contas é a nossa função aqui, nós enquanto agentes políticos e vocês também como servidores públicos, e as empresas também que de alguma forma fazem aí, dão uma contraprestação também para a sociedade. Eu acho que essa junção é o que a gente tem que comemorar aqui nesse dia de hoje, e eu quero realmente parabenizar todos os envolvidos. Muito obrigada. Deputado Gessé, tem alguma contribuição? Gostaria de falar? Não? Deputada Luciane? Eu quero apenas cumprimentar a doutora Luciana e o doutor Piero. Já é o segundo momento que nós tratamos desse tema, né, tão importante, tão fundamental. E dizer apenas que eu comungo com esse mesmo entendimento. Penso que a inclusão é um processo em construção ainda, não está consolidado, tem enormes avanços, mas é uma luta permanente, né? A gente não pode, como diz o ditado, baixar a guarda, no sentido de que agora já chegamos no ápice e que está resolvido. Então, entendo que o processo de inclusão ele passa também por uma nova compreensão do que o sujeito, o ser humano como um todo entende, né? Esse viés capacitista que a gente precisa também discutir muito, refletir, para que efetivamente se permita que as pessoas sejam consideradas na sua individualidade, né? Cada um é cada um. Eu fiz pós-graduação em educação especial e eu sempre comento que nenhum aluno que você tem é igual ao outro, né? Nós sabemos disso na educação especial. Então, eu quero apenas enaltecer o grande trabalho, doutor Piero e Luciana também, que vocês vêm desenvolvendo. Acho que a Marlene falou muito bem. É esse o caminho, né? Caminho feito com muita seriedade, olhando para frente, sem permitir retrocessos. Por isso, inclusive, a nossa Comissão de Educação e a comissão esta que o doutor Vicente comanda, né? Nós estamos para aprovar hoje, discutir também o decreto 10.502, extremamente grave, extremamente preocupante, porque vai na linha de não, em primeiro lugar, não construir com as entidades, instituições, né? Com quem vem discutindo o tema da educação especial. E os governos precisam efetivamente entender que os governos, mesmo quando ganham as eleições, não substituem a construção histórica que a sociedade faz. Esse é o acúmulo social, né? É o acúmulo. A gente não começa com os governos eleitos, a gente continua aquilo que temos que fazer a partir, inclusive, da construção histórica. Então, me preocupou muito isso quando eu recebi, né? Foi rapidamente aqui mencionado, mas eu quero dizer que vamos debater, ouvir todas as entidades, os pais, né? Acho que a ideia da audiência também é para isso, né? E seria muito importante que a doutora Luciana, que já participou de outra audiência, né, doutora, junto com o doutor Piero, também se fizessem presentes nessa audiência, né? Para que a gente possa construir um diálogo mais responsável, eu diria, e na linha da inclusão, não na linha do que eu acho, na linha do que deve ser, a partir de toda a construção, também dos parâmetros legais. Então, é apenas isso, parabéns, né, pela postura, né, Marlene, Gessé, aí, Vicente, Gerry, pela postura e pela qualificação e entendimento que acho que só enobrece toda a luta da inclusão. Bom, o deputado Gerry gostaria de falar alguma coisa? Ou... Presidente, está ouvindo? Sim.
Estou ouvindo. Primeiro eu queria Não estou te agradecer. vendo, mas estou ouvindo. Burro, né? Não sei mexer nisso aqui e sumiu a imagem, não consigo voltar mais. Mas primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade de, nesse momento, estar participando dessa comissão. Todas as comissões são importantes. Se diga na casa com a CCJ, finanças são as mais importantes da casa. E eu posso abrir um parênteses aqui e dizer que essa comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, para mim, é a mais importante. Por isso, eu gostaria só que, nesse momento, de agradecer a oportunidade ao nosso presidente, a deputada Luciana, a deputada Marlene, ao deputado Gessé Lopes, os nossos amigos deputados, a doutora Luciana, o doutor Piero. Não vou me tornar repetitivo em todas as palavras muito bem colocadas pela deputada Marlene e a deputada Luciane, mas eu só gostaria de dizer uma coisinha. Sou muito, mas muito fã, principalmente nesse momento do presidente e também médico, doutor Vicente, pelo trabalho tão sério que leva nessa comissão, de todos os seus membros, seus integrantes, assim, nos honra saber que na Assembleia Legislativa temos deputados da forma que tratam. Por isso que eu volto a repetir, CCJ, Finanças, Trabalho é importante, mas para mim a mais importante é essa, que dá aquilo que nós, nesse momento, as pessoas, 7 milhões de catarinenses, só 40 deputados aqui na casa se doam e fazem, assim, o melhor, como a doutora Luciana, como o doutor Piero, enfim, tantas pessoas que se colocam à disposição para fazer o bem naquele momento. Então, obrigado pela oportunidade e me desculpa mais uma vez, não aparecia a minha imagem aqui. Isso é coisa de Birama, Vitor Meirelles, aí a gente leva em conta, são cidades maravilhosas, inclusive. Eu queria agradecer a presença do doutor Piero, da doutora Luciana, sobretudo das minhas amigas Luciane, Marlene e o deputado Gessé, e você também, meu amigo Gerry. E dizer assim, o que veio na minha cabeça essa hora, né? Esses dias eu estava mexendo nas minhas coisas e, de repente, no WhatsApp veio uma fotografia, uma saraivada de fotografias da antiga Escola da Pai de Blumenau, enviada por a mãe de um ex-aluno da Pai de Blumenau, que agora é aluno da Pai de Pomerode. Eu estou dizendo para vocês que são fotografias de 1968, 69, minha mãe era diretora, e uma das fotografias mostrava um saco de parafusos e eles fazendo a famosa oficina protegida e ganhando seu dinheirinho. Olha, década de 60 acontecendo isso já, para vender, e a Pai ganhava dinheiro, e principalmente também os alunos também, né, tinham as suas recompensas. Então, essa construção de abertura de mercado de trabalho foi histórica. Isso aí veio tudo numa construção magnífica de entes isolados e depois em conjunto. Daí eu me lembro de algum tempo depois, eu no supermercado em Jaraguá, vendo uma antiga paciente minha e também uma aluna da Pai de Jaraguá, portadora, né, de síndrome de Down, que atendendo no supermercado, fazendo pacote e tal. Eu chamava assim, Arlete, e assim, sempre meio encabulados e tal, mas depois, levando aquele sorriso, eu perguntei, é bom estar aqui? É bom, claro. É bom, doutor? Isso é a expressão de alguém inserido na sociedade, tendo um lugar ao sol, podendo até ajudar a sua família, né? Mas isso, eu digo a todos os senhoras e senhores, é uma coisa muito dura de ter se construído. E ainda bem que a sociedade brasileira evoluiu tanto que hoje nós temos mecanismos de controle, inclusive, né, que faz com que essa política no papel, o que foi escrito pelo nosso Congresso Nacional, seja devidamente cobrado. Uma cobrança que em nosso Estado está acima
é o que tudo indica, acima dos índices nacionais. Então, a sociedade como um todo, não o Ministério do Trabalho, a Assembleia Legislativa, não, nós não estamos de parabéns, mas a sociedade evoluiu, respeita mais a si mesmo, a inclusão está vencendo, o respeito entre, né, com essas barreiras todas está vencendo. Então, a gente fica muito contente de ouvir esses pareceres, mas nós temos alguma coisa acima e à frente nossa, que é não parar, né? Não parar, olhar para frente, conversar muito, debater, e é assim que a gente vai construindo uma sociedade sólida, instituições sólidas e um pensamento cada vez mais arraigado na sociedade, não exclusivo, pelo contrário, inclusivo. Então, eu agradeço a participação de todos nessa primeira parte, e nós vamos para uma segunda parte da nossa ordem do dia, que foi um requerimento que eu fiz para submeter à apreciação dessa comissão, o pedido de realização de audiência pública de forma conjunta com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, para debater o decreto número 10.502 de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Então, eu passo a falar algumas coisinhas a respeito disso que eu achei importante para respaldar essa razão do pedido dessa audiência pública em conjunto, porque eu acredito que esse decreto, embora teoricamente a gente sempre deve ir pela uma avaliação positiva de alguém querendo fazer alguma coisa melhor, mas, ao meu ver, ele apresenta alguns retrocessos para a educação inclusiva, graves, inclusive, né? Ele não foi elaborado através de uma construção coletiva e não levou em conta o conceito nada sobre nós, sem nós. E, principalmente, não contou com a participação de entidades governamentais e não governamentais, que se dedicaram, inclusive, a isso que eu acabei de falar, da Arlete lá, no supermercado de Jaraguá. Uma coisa isolada, né? A Convenção da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre os direitos das pessoas com deficiência, em 2006, ratificada pelo Brasil através do decreto número 6949 de agosto de 2009, tem como objetivo assegurar o exercício de todos os direitos humanos e, como princípio, a não discriminação, o referendo de sociedade inclusiva, a garantia da acessibilidade e da autonomia das pessoas com deficiência. A sociedade brasileira vive um momento importante de avanço da cidadania, de reconhecimento de direitos e de promoção da inclusão com a publicação da Lei 13.146 da Lei Brasileira de Inclusão, um marco histórico para nós. Nós não podemos, portanto, retroceder nesses direitos. As pessoas com deficiência precisam ter acesso em condições de igualdade aos direitos que foram conquistados ao longo da história, para poderem usufruir de plena cidadania. Portanto, esse decreto ele tem algumas contradições no papel que nós temos que debater de uma maneira ampla, com a sociedade participando, e é por essa razão que eu submeto à apreciação dos deputados e deputadas a realização dessa audiência pública em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Então, eu passo a palavra aos membros da comissão para que a gente inicie um debate sobre isso e depois a gente possa votar o sim ou não dessa audiência pública. Com a palavra, quem quer se inscrever antes? Alguém vai falar? Alguém vai tomar a palavra? Não, deputado Vicente, eu, de certa forma, já me manifestei anteriormente, né, em meu comentário, mas confesso que eu fiquei bastante preocupada, né, quando recebi a informação com relação ao decreto,
porque, como já foi bem dito aqui, nós temos uma construção histórica que precisa ser respeitada, e caso haja necessidade de mudanças, essas mudanças também precisam ser construídas com quem construiu o que temos até agora, né? Então, eu recebi muitas mensagens de diferentes grupos, organizações, síndrome de Down, os autistas, as pessoas com surdez, enfim, deficiência física. As diferentes modalidades estão levantando, pais se manifestando. Que vou pegar o exemplo concreto aqui que você trouxe da menina do mercado, né? Por esse decreto, os pais poderiam optar por ela ficar única e exclusivamente numa escola especial, né? Ou seja, quantos e quantos alunos que estão hoje nas redes regulares, os pais podem optar por um ou outro motivo e ir para uma escola especializada. Então, essa liberdade individual, ela precisa vir combinada com o acúmulo de quem estuda as deficiências, de quem tem condições, inclusive, de tratar, né, aquilo que o nosso grande educador Vygotsky trata, que é da zona de desenvolvimento potencial e proximal, ou seja, nós precisamos compreender como é que o sujeito aprende e quais são as condições para que esta aprendizagem ocorra. Mas não acredito que é no isolamento que a gente aprende, né? Não é se isolando que a gente aprende. A riqueza da aprendizagem se dá justamente nessa interação que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com pessoas, que tem a ver com profissionais. Isso, para mim, é interação, né? Não é só o fato de estar numa escola regular. Nós também sabemos dos limites que muitas escolas regulares têm, mas não é por isso que a gente abandona a ideia da inclusão. Ou, ao contrário, nós precisamos criar as condições que faltam para a rede regular, né? Quando você tem lá um segundo professor que dá conta de um aluno com paralisia cerebral, você tem um indicativo, e você tem um segundo professor que não dá conta, o problema não está no fato do aluno estar na rede regular, está na dificuldade que esse professor tem, né? Para mim, isso é muito objetivo, muito preciso. Então, como educadora também, eu quero dizer que algo que eu sempre falo, eu vim de uma escola, de uma universidade, de uma especialização, que eu nunca tive do meu lado alguém com deficiência. Olha só, e não é só o aluno que perde, eu perdi pela oportunidade de convivência com essa diversidade. O meu filho hoje, que está numa escola pública aqui em Chapecó, está numa turminha de 7 anos, vocês imaginem a minha emoção quando eu fui num sábado, no Dia da Família, e na apresentação de uma dança, tinha um aluno cadeirante com uma série de limitações físicas e a turma toda dançou, considerando ele no centro da dança. Foi um choro só do ginásio inteiro, né? E eu olhei para aquilo e eu disse, isso para mim é educação, sabe? O meu filho vai lidar com um aluno com deficiência de um jeito muito diferente, porque ele está vivenciando isso, ele está experimentando isso na escola dele. Para mim, escola é isso, inclusão é isso. Então, não é porque nós temos alunos que estão na rede regular, né, que não estão se desenvolvendo como poderiam, que tem situações assim, ninguém aqui está querendo mascarar, né? A doutora Luciana sabe quantas vezes a gente já abordou isso, ninguém está dizendo não, está tudo perfeito, tudo resolvido. Não, a gente sabe que tem limites, porque há uma construção ainda muito recente. Agora, nós não podemos, em nome dos nossos limites, impedir que este aluno possa avançar enquanto sujeito. Então, se precisa ter uma sala de recursos, se precisa ter um equipamento, se precisa colocar aquele professor, né, doutor Vicente, numa capacitação que a Fundação Catarinense tem que fazer, ok, esse é o debate da inclusão, esse é o debate. Mas não dizer, então tá, então o pai agora escolhe onde põe o seu filho.
é muito pequeno, é muito baixo, é muito reducionista e vai na linha apenas de considerar não o que é melhor para a criança, porque sejamos sensatos. Será que os pais têm todas as condições de avaliar qual é o potencial de crescimento do seu filho? Né? Será que os pais têm? Bom, se os pais têm, então não precisa escola. Deixa ele em casa, sendo cuidado em casa. Seus pais sabem tudo do seu filho. Não é assim na minha avaliação. Então, eu acho que a discussão que nós precisamos fazer na audiência é permitir que todos se manifestem, né? Espero que o próprio governo federal encaminhe alguém do MEC para também fazer a defesa. Acho que é bom isso para a gente considerar, não tem que negar. A gente tem que colocar na mesa todos esses entendimentos. E, a partir daí, discutir não o que é melhor, o que a deputada quer, mas o que a gente tem acumulado de construção coletiva e social, que é o resultado do entendimento da sociedade brasileira. Então, deputado Vicente, com certeza vamos fazer essa audiência, sim. Eu e você comandamos aí a audiência pública, né? Educação e também pessoas com deficiência, porque a Marlene falou também anteriormente, Santa Catarina, e eu demorei muito tempo como deputada, estou no 3º mandato, eu demorei um pouco para compreender o quanto Santa Catarina é timoneiro na educação especial, né? Então, se é timoneiro, não vamos andar para trás, vamos andar para frente, vamos servir de referência, né? Vamos enfrentar as nossas dificuldades e apontar caminhos e saídas. Então, essa reflexão que eu gostaria de fazer. Obrigada. Deputada Marlene, por favor. Eu também só queria corroborar aqui as palavras da deputada Luciane, que eu acho que é isso, o debate é sobre se nós queremos evoluir. Eu acho que foi feita toda uma construção histórica, né, e com diversos atores participando e construindo essa evolução, e nós de forma nenhuma podemos ter retrocesso nesse sentido, em nome de todas as pessoas, né, em nome de de toda a sociedade, né, como disse a Luciane, não são só as pessoas com deficiência, é a sociedade que aprende, que agrega, que se torna mais empática também, ou precisa se tornar cada vez mais empática, e ajudar a construir uma sociedade mais inclusiva. E aí, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente discutir esse decreto, e talvez, eu sugiro aqui também que a gente faça um documento ao Fórum Parlamentar Catarinense, que já deve estar discutindo esse assunto também, mas que se manifeste em nome de inclusive de toda a nossa... de toda essa... Santa Catarina tem essa... está sempre encabeçando os bons números nessa área, nesse setor. Então, em nome disso, eu acho que a gente precisa envolver a bancada federal catarinense para que ela discuta, possa também solicitar uma audiência pública para discutir, para ampliar essa discussão, para que tanto o governo federal, né, com esse novo decreto, possa discutir ou possa justificar ou explicar quais são os argumentos técnicos, que eu acho que nesse caso eles têm que ser técnicos, científicos, enfim, para que a sociedade como um todo possa participar e tornar essa discussão realmente da sociedade, que eu acho que é disso que se trata. Quem nós somos como sociedade, quem nós queremos ser como sociedade. E talvez esse momento de pandemia aí tenha feito com que nós, enquanto cidadãos, pelo menos eu penso assim, e eu pensei muito nesse período sobre isso, do que a gente quer, de quem nós somos como sociedade, o que nós estamos construindo, o que nós queremos construir, como é que nós vamos, qual é a nossa capacidade de discutir, né? E eu acho que isso é muito importante, sentar e discutir aquilo que é relevante nesse momento. Então, acho que é muito importante, parabenizo o deputado Vicente por essa iniciativa, e acho que realmente a gente tem que sentar, tem que discutir e tem que evoluir. Se é no modelo que o governo federal propõe, se não é, o que não pode é isso ser imposto e a sociedade ter que aceitar. Então, realmente, é preciso que seja discutido. E acho que tem uma outra questão aí também nesse caso, que é uma discussão também jurídica, né, de se um decreto pode interferir na Constituição, né, mudar
mudar o que está garantido, consolidado na Constituição. Então, a discussão é ampla e eu acho que é muito importante, e eu concordo plenamente que a gente deva fazer essa audiência pública com todos os atores envolvidos, né, e chegar, como nesse caso aí, parabenizando mais uma vez a doutora Luciana e o doutor Piero, nessa construção entre as partes, que eu acho que é assim que a gente constrói resultados, chamando os atores envolvidos para se chegar numa construção, talvez não a ideal, mas a possível, né, que eu acho que é nessa linha que a gente tem que trabalhar. É isso, muito obrigada. Mais algum deputado gostaria de se manifestar? Presidente, para mim tudo ok. Todo mundo já falou, acho que do tema que é importante realmente a existência dessa audiência pública, e os colegas todos já falaram aí sobre essa importância. Então, passo da palavra dos colegas a mim. Deputado Gerry, gostaria de falar, de se manifestar, Gerry? Não, presidente, da mesma forma. Obrigado, hein? Bom, coloco em votação os que forem contrários à realização da audiência pública, em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura e Desportos, se manifeste. Aprovada por unanimidade na comissão. Nós, juntamente com a deputada Luciane, encontraremos uma data em especial que fique bom para todos. E, desde já, eu agradeço a participação da doutora Luciana, do doutor Piero, que participaram, né, com os bons influxos agora dessa segunda parte também, o que é muito importante. E até se quiserem se despedir rapidamente, tudo bem, antes de eu encerrar a reunião. Doutor Piero, inicialmente, gostaria de se despedir? Eu agradeço novamente a oportunidade de vir aqui conversar com Vossa Excelência e poder acompanhar esse debate tão importante aqui no Parlamento. Tendo outros compromissos, fiz questão de ficar para verificar com muita felicidade a aprovação dessa audiência pública, porque esses processos envolvem o debate, a construção de direitos pelas pessoas interessadas. É muito importante saber ouvir aqueles que são diretamente influenciados. E nosso evento foi muito disso, formado pelas pessoas diretamente interessadas. Então, muito obrigado pela oportunidade, um bom trabalho a todos os deputados e deputadas. Doutora Luciana, suas considerações finais? Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer. Estar na Casa do Povo é sempre uma alegria para a auditoria, para o Ministério Público do Trabalho também. Nós costumamos dizer que nós gostamos de caminhar juntos, com muito amor e com muita luz, e pensarmos diferentes, de forma diferente, é também uma riqueza. E fico muito feliz da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem deputados e deputadas de partidos diferentes, com pensamentos diferentes, mas que em comum tem essa ideia da construção, do diálogo. E então gostaria muito de agradecer aos deputados Gerry, o deputado Gessé, deputada Marlene, deputada Luciane e o deputado Vicente. Aí eu vou mandar um agradecimento especial ao deputado Vicente por ter nos convidado, por possibilitar esse diálogo. E um abraço grande à Janice, que está sempre aí conosco também, né? E ao meu colega doutor Piero, que é sempre uma alegria estar com ele. Valeu. Algum deputado gostaria de ainda tocar em algum outro assunto? Como nada temos mais a tratar, então declaro encerrada a reunião. Um abraço para todos nós e os que estão nos ouvindo e vendo e espiando.